Vamos conversar com Luiz Vicente Figueira de Melo Filho, especialista em mobilidade urbana. Vamos falar sobre a eficiência ou não dos rodízios adotados como medida para fortalecer o isolamento social. Bom dia, Luiz Vicente. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Catarina. Bom dia a todos. Tudo bom com o senhor, Luiz? Olha só, a gente gostaria de começar esse bate-papo, naturalmente, falando sobre a medida tomada pela Prefeitura de São Paulo em instituir um rodízio em um sistema diferente daquele que o paulistano estava acostumado, com o objetivo de retirar metade da frota por dia. O famoso rodízio par e ímpar. Só que, ao longo da semana, a autoridade municipal percebeu que os índices de isolamento permaneciam praticamente os mesmos. E, por conta disso, a prefeitura decidiu revogar a determinação. Eu gostaria de saber do senhor que avaliação é possível fazer desta medida e se o rodízio ele ajuda no isolamento social ou não necessariamente. Bom, o rodízio, a tomada de decisão da prefeitura foi sensata. Semana passada mostrou que realmente as pessoas que estavam saindo são de serviços essenciais, então não houve redução. Houve, na verdade, uma redução na questão das vias urbanas, porém houve aumento no transporte público, tanto na questão dos ônibus, como também nos trens e metrôs. Isso acarreta, neste caso, neste momento que nós estamos passando, um risco maior devido à proximidade das pessoas, de serem contaminadas com o Covid-19. Então, o transporte público ele acaba não tendo essa facilidade de nós ficarmos distantes um do outro, por a própria forma, né? Os transportes de massa foram desenhados exatamente o contrário, mas neste momento não seria o ideal incentivar o transporte público. E aquelas pessoas que estão utilizando o transporte individual, no caso automóvel, motocicletas, que pudessem, na verdade, continuar. Então, dessa forma, voltando ao rodízio tradicional, as pessoas podem se programar melhor e ter menos frequência no uso do transporte público. Outra modalidade de transporte que pode ser avaliada atualmente é a própria bicicleta, que é um transporte individual, é considerado uma mobilidade ativa, porque a própria pessoa é que move, no caso, o veículo, que é a bicicleta, e é uma forma também de não ter proximidade das pessoas. O rodízio par e ímpar, ele não é uma novidade no mundo. Ele já tem na cidade do México e também tem na cidade de Bogotá, na Colômbia. Então, lá você tem um outro princípio que é a questão da redução da emissão de poluentes. Ele já tem há alguns anos já essa operação de par e ímpar. E neste caso tem uma outra finalidade. E, complementando, eu não vejo neste momento essa necessidade de redução de automóveis, e sim um trabalho de conscientização para que as pessoas não saiam de casa. E quando eu falo conscientização, não é simplesmente falar, olha, não saia de casa. É campanhas, é dar exemplos, é algo que sensibilize as pessoas a não sair de casa. Somente aquelas que têm o seu trabalho essencial e por alguns outros motivos, em função, obviamente, da desigualdade social que nós temos na cidade e no próprio país, a necessidade de sair para o trabalho. Certo. Luiz, quem fala é a Caterina, tudo bem? Tudo bom. Luiz, que medidas, então, o senhor acredita ser mais eficiente nesse momento aí
para incentivar mesmo a população a manter o isolamento social? Primeira coisa é você pensar, e se você der exemplos relacionados a não sair de casa, e tem alguns exemplos fantásticos que eu tenho visto na internet, como visualizar a transmissão do vírus, né? Então, por meio de tintas, por meio de forma lúdica, de forma didática, você mostrar isso de forma visual, ou campanhas com outdoors, de forma visual, você busca sensibilizar essas pessoas e ver o quanto é contagioso o vírus, porque muitas pessoas acabam não tendo essa percepção. Sabe que pega fácil, mas não acredita totalmente. Então, a primeira coisa que eu vejo, e seguindo os princípios da engenharia de tráfego, que são 3 pilares, é o lado educacional. Nós temos um outro pilar, que é o pilar engenharia, que foi a principal parte que foi utilizada na cidade de São Paulo, que foi a obstrução, redução de passagem de veículos para buscar diminuir o número de veículos, que acabou congestionando mais a cidade. Depois a gente teve, semana passada, o outro pilar, a fiscalização. O que seria a fiscalização? Aumentar, ser mais rigoroso na questão do rodízio urbano e aí você ter uma penalidade maior se você sair, que é a questão da fiscalização. Mas o pilar educacional, que faz esse complemento no princípio da engenharia de tráfego, ele até agora não foi utilizado. Você vê o poder público muitas vezes falando diariamente, inclusive falando para não sair de casa, mas não basta não sair de casa, basta você buscar o porquê você não deve sair de casa. E aqueles que precisam sair de casa, quais são os cuidados que precisa além da máscara? Quer dizer, o distanciamento das pessoas também é importante ter essa conscientização. Legal, estamos conversando com o Luiz Vicente Figueira de Melo Filho, especialista em mobilidade urbana e também professor da Universidade Mackenzie. Olha só, professor, claro que nós falamos de isolamento social, analisamos o rodízio, se deu certo, se não deu, falamos também de algumas medidas tomadas pela prefeitura, como o bloqueio de algumas vias principais do município, enfim. Me parece que, em alguns momentos, a administração municipal ela adota o sistema de tentativa e erro. O senhor entende que falte um planejamento a médio prazo para tentar atingir o objetivo? Essa é a minha primeira pergunta e eu emendo uma outra pergunta. Algumas pessoas não têm condição de ficar em casa, precisam trabalhar, fazem parte desse grupo chamado de atividades essenciais e algumas pessoas não possuem carros. Como minimizar o percentual de contágio nos transportes públicos? Por favor. Essa é uma boa pergunta, Daniel. A primeira questão do rodízio. O rodízio é uma particularidade hoje da América Latina. Então, você vê vários países que adotam esse sistema. O próprio continente europeu e na Ásia, raramente nós temos alguns papéis de rodízio, porque até o presente momento não houve nenhum estudo que comprovasse que houvesse uma redução de poluentes, que foi o princípio do rodízio, e agora, então, essa questão de redução de circulação de pessoas. Por quê? Porque o rodízio, ele acaba favorecendo aquelas pessoas que têm a renda familiar mais alta e tem mais de um veículo em casa.
e acaba, na verdade, não tendo essa restrição. E isso acontece nos outros países também que adotam o rodízio. Então, a gente acaba estimulando ter o segundo ou terceiro automóvel. E isso é muito ruim, pensando na questão do princípio que foi destinado, que foi a redução de circulação de veículos. E a desigualdade social, já buscando a sua segunda pergunta, no nosso país, e a cidade de São Paulo também faz parte disso, obviamente, é muito grande. Então, as rendas familiares são muito diferentes, a renda familiar mais baixa com a renda familiar mais alta. E prejudica, obviamente, as pessoas que precisam sair todos os dias para o seu trabalho, né? Obrigatoriamente, porque senão não tem como se alimentar no final do dia. Então, esse ponto, eu busco sempre dar alternativas, não necessariamente o transporte público, mas outros meios como a bicicleta. Claro que isso também depende da topografia da região, né? Se for montanhosa, isso prejudica bastante. Se tiver que usar o transporte público, de forma que busque sempre o distanciamento das pessoas na medida do possível e sempre estar limpando as mãos, e todos com máscara, que é hoje exigido pela própria prefeitura para a utilização dos transportes públicos. Não é a melhor opção, mas com os devidos cuidados ao pegar o transporte público, esse é o ponto-chave que a gente precisa ter. E no nosso país, a gente tem um ponto ainda crucial, que é o seguinte: as pessoas que fazem a tomada de decisão para o transporte público não utilizam o transporte público. Então, já começa com a falta do exemplo. Quer dizer, o poder legislativo, o poder executivo, né, raramente você vê algum vereador, algum deputado, algum prefeito, algum governador utilizando o transporte público. Só que a tomada de decisão é feita exatamente por estas pessoas. Isso acaba também prejudicando ainda mais, porque só conhecendo exatamente o transporte público, dando exemplos, é que nós conseguimos, voltando àquela questão inicial da nossa conversa, de forma educacional, a sensibilização das pessoas e a conscientização das pessoas. Então, essa questão, se é certo ou errado, a gente está utilizando no laboratório, o mundo todo tem diferentes tomadas de decisão. Alguns países liberam, outros países não liberam absolutamente nada, né? Que é aquele trancamento da rua, da forma em português, a gente deixando da forma mais didática. E tudo isso, como não há precedente tão recente, né? A última vez foi há 100 anos atrás, no meio de uma guerra mundial, então não se tem o histórico do que se fazer. E as pessoas estão tentando, da melhor forma possível, o que pode ser feito para ter o menor risco, o menor aumento possível de pessoas contaminadas com o Covid-19. Certo, Luiz. Recentemente, o ex-presidente da CPTM do metrô de São Paulo participou aqui do Jornal da Rede Alesp e, na ocasião, ele disse, então, que momentos de crise como esse podem, então, fazer com que a gente repense, né, e melhore aspectos aí no que diz respeito à mobilidade urbana aqui da cidade de São Paulo. O senhor concorda com essa afirmação? Concordo, e agora você me lembrou de outro ponto interessante. Nós estamos passando por um momento onde a utilização de home office e também a parte educacional de forma online, quer dizer, por computador, isso impacta também novamente a questão da desigualdade social. Você vê
colégios, universidades particulares tendo uma infraestrutura e o colégio público não tendo toda essa infraestrutura que pode lá futuramente impactar na prova do Enem, por exemplo. Mas esse lado, como a gente está buscando alternativas e o empresariado também está vendo que os custos operacionais da empresa estão caindo em função desse não deslocamento e desse não uso da parte coletiva da empresa, provavelmente nos próximos meses, quando estiver reduzindo já a curva, estiver caindo do Covid-19, algumas pessoas poderão trabalhar ou a semana toda, alguns dias da semana, no sistema em casa, no home office. E isso impacta diretamente no deslocamento das pessoas. Outro ponto interessante é que hoje nós temos escritórios que nós alugamos por aplicativo de celular, que pode ser próximo de casa e tem toda a infraestrutura, que não precisa trabalhar em casa, mas também não precisa ir até a empresa. Esse deslocamento curto, sem a necessidade de atravessar a cidade, seja por metrô, trem ou ônibus ou o próprio transporte individual, já vai reduzir também o número de deslocamentos. Então, como essa foi uma necessidade repentina, de um momento para o outro, nós tivemos que fazer uma mudança de hábito, muitas coisas ainda, esse aprendizado ainda vai se manter. E provavelmente uma parte dessa população já vai mudar a forma de trabalho. É claro que a questão de segurança, de trabalhos relacionados a serviços, prestação de serviços, postos de gasolina, farmácias, supermercados, isso realmente vai depender do transporte, do deslocamento. Mas aqueles serviços que hoje conseguem utilizar o trabalho sem estar dentro da empresa, a tendência é que essa pessoa continue, porque também vai impactar, como eu disse, nos custos operacionais da empresa. Então, há uma redução de custos e diretamente impacta também no não deslocamento dessas pessoas diariamente. Então, essas mudanças que estão acontecendo agora, isso vai ter, em algum momento, uma mudança de hábito na cidade de São Paulo e em outras cidades aí do país. Com certeza, e também podemos entender, viu, Caterina, essa mudança como algo positivo, se é que a gente pode chamar de positivo em meio a uma pandemia que já causou tantas mortes e tantos contágios por coronavírus. Mas eu acho que a gente tem que pensar também em uma maneira diferente que a sociedade está se organizando para vencer os desafios impostos pela pandemia. Eu quero agradecer demais a participação do Luiz Vicente Figueira de Melo Filho, especialista em mobilidade urbana e professor da Universidade Mackenzie. Olha, professor, muito importante esse bate-papo, entrevista muito elucidativa. Muito obrigado por sua participação e por atender ao convite da nossa equipe. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Um grande abraço. Abraço.